Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Diz assim: resolva a equação módulo de x menos 1 mais módulo de x menos 2 é igual a 5. Tá? Então, teve um apoiador aqui do canal que disse assim: olha, tem como resolver mais rápido assim, direto com macete e tal, porque vai ficar mais fácil para eu entender. Tá? Aí, na conversa, ele ainda disse assim, ó, é porque eu aprendi que equação modular a gente transforma em duas equações e delas você sai com o resultado. E esse daqui é um exemplo em que essa equação modular ela vai gerar três ou quatro equações, tá bom? Então eu vou resolver dos dois jeitos, tá? Vou resolver com três equações primeiro e depois o jeito que sai com quatro equações. Às vezes a que tem quatro equações é mais fácil ainda, mas vamos lá, vamos enxergar isso aqui. Então é o seguinte, ó, tem módulo aqui e tem módulo aqui, certo? Eu não posso dizer que isso aqui é igual a mais 5 ou menos 5, entendeu? Porque tem duas, né? Tem duas equações. Então o que eu vou fazer? Eu vou analisar o sinal do x menos 1 dependendo do valor de x. E o sinal desse x menos 2 pelo sinal do x, tá? Pelo valor do x. Então, olha só. Vou fazer duas retas, tá bom? Duas retas. Nessa reta aqui, eu vou colocar como é que varia o sinal de x menos 1 pelo valor de x. Então, eu percebo que quando x for 1, 1 menos 1 dá 0, certo? Então, aqui está 1, aqui está 1. Então, quando o x for maior do que 1, por exemplo, 2, 2 menos 1 dá positivo. Então, essa expressão x menos 1 vai ser positivo quando o x for maior do que 1. E vai ser negativo quando o x for menor que 1. Por exemplo, 0. 0 menos 1 dá menos 1, certo? Bom, e esse daqui, x menos 2? Então, o x menos 2 ele vai ser 0 quando o x for 2. Né? 2 menos 2 dá 0. Então, está aqui o 2, certo? Quando o x for maior do que 2, por exemplo, 3, 3 menos 2 dá 1, então é positivo. Mas quando o x for menor do que 2, essa expressão x menos 2 vai ser negativa. Né? Por exemplo, 1, 1 menos 2 dá menos 1, então é negativo. E 0, 0 menos 2 dá menos 2, é negativo. Tá? Desse lado é negativo, desse lado é positivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar essa equação em três intervalos. No intervalo menor do que 1, no intervalo maior ou igual a 1 e menor do que 2, e no intervalo maior ou igual a 2. Por que quando fala maior ou igual, vai ter o igual? Porque o módulo de zero é o próprio zero, e módulo do número positivo é o próprio número positivo. Então, por isso que a gente fala maior ou igual, só que menor não. Menor é só quando ele realmente for negativo, é que daí a gente troca o sinal. Então, olha só, quando x, tá, para x menor do que 1, tá, eu vou tirar o módulo de tudo. Eu vou obter uma equação sem módulos. Só que para x menor que 1, essa expressão aqui, ó, x menos 1, né, que refere-se a essa estudo do sinal, e para x menos 2 refere-se a esse estudo do sinal. Então, para x menor que 1, essa expressão x menos 1 vai ser negativa. Então, o módulo de um valor negativo é menos o valor que está lá dentro. Então, isso aqui vai ser menos x menos 1, tá? E essa expressão x menos 2, quando o x for menor do que 1, também vai ser negativo. Então, o módulo dessa expressão vai ser menos a expressão que está lá dentro. Como aqui é mais, né? Menos vezes mais dá menos. Então, vai ficar menos x menos 2. Isso vai ser igual a 5. Tá vendo? Obtive uma equação, que é quando o x está aqui. Vou explicar um pouquinho menor, pode ser que alguém ainda fique, não entendi por que você colocou menos e tal. Ó, módulo de menos 2 é igual a menos 2. Menos vezes menos mais, tá vendo? Então, quando o número lá dentro é negativo, o resultado do módulo é o oposto do número que está lá dentro. O oposto é esse menos. O oposto do número que está lá dentro. Então, menos vezes menos mais, tá?
Então foi o que eu fiz. Como o x menos 1 vai ser negativo quando o x for menor do que 1, então o módulo desse x menos 1 vai ser menos o que tiver lá dentro. E esse daqui é a mesma coisa, menos o que tiver lá dentro. Vai ser igual a 5. Daí eu vou resolver isso aqui. Vou distribuir esse sinal e distribuir esse sinal. Vai ficar menos x, menos vezes menos mais 1, menos x, menos vezes menos mais 2, igual a 5. Menos x com menos x, menos 2x. Esse 1 com 2 dá 3. Jogo para o outro lado, fica menos 3. Então vai ficar 5 menos 3. E aqui vai sair o quê? Vai sair que x é igual a 5 menos 3 dá 2. E esse menos 2 passa dividindo, menos 2 vai ser menos 1. Tá? Então veja que quando o x for menor do que 1, eu achei para o x uma solução que é o menos 1. Tá bom? Agora eu vou analisar no intervalo entre 1 e o 2. Então, quando o 1 for menor ou igual a x, que vai ser menor do que 2, tá? Nesse intervalo. Veja, quando o x é maior, eu ponho igual também. Então, nesse intervalo, a expressão x menos 1 vai ser positiva. Então, o módulo dessa expressão vai ser ela mesma. Então, vai ser x menos 1. E nesse intervalo, a expressão x menos 2 vai ser negativa. Então, o módulo vai ser menos o valor que está lá dentro. Como menos vezes mais dá menos, então vai ficar menos x menos 2, igual a 5. Tá? Então, distribuindo esse sinal aqui, vai ficar o quê? X menos 1, menos x, menos vezes menos mais 2, igual a 5. Tá? Então, x corta com menos x e vai ficar aqui que menos 1 mais 2 dá 1, é igual a 5. Mas isso aqui não é verdade. Então, nesse intervalo aqui, não tem solução. Tá? Viram que já saiu duas equações. Agora, a terceira equação é quando as duas expressões for positivo. Então, o módulo das duas expressões vai ser ela mesma. Então, vai ficar assim, ó. Então, esse aqui vai ser para x maior ou igual a 2, tá? Então, a expressão x menos 1 vai ficar x menos 1 mesmo. E a expressão x menos 2 vai ficar ela mesma. Então, vai ficar mais x menos 2. Isso é igual a 5, tá? Então, isso aqui vai ficar x mais x dá 2x. Menos 1 com menos 2, menos 3. Quando eu jogo para o outro lado, fica mais 3. Então, isso é igual a 5 mais 3. E aqui vai sair que x é igual a 8 sobre 2. Então, x é igual a 4. Tá vendo? É outra solução. Então, x maior ou igual a 2, a solução é x igual a 4. Para x menor do que 1, a solução é menos 1. E para x entre 1 e 2, não tem solução. Então, eu tive que fazer 3 equações para descobrir as duas soluções, tá bom? Agora, eu vou fazer um método em que eu uso 4 equações. Como? Eu vou isolar um daqueles módulos primeiro. Então, veja só. Então, vai ficar assim, ó. Módulo de x menos 1 é igual a 5 menos módulo de x menos 2, tá? Eu peguei esse módulo aqui e joguei para o outro lado. Então, ficou menos. Agora, eu aplico aquela regra das duas equações. Então, o que está lá dentro, o x menos 1, vai ser igual a isso aqui, quando, né? O x menos 1 pode ser isso aqui, então 5 menos módulo de x menos 2, ou, tá? O que está lá dentro pode ser negativo, então x menos 1 será igual a menos 5 e menos vezes menos mais módulo de x menos 2, tá vendo? Eu agora inverti o sinal do que está lá dentro, certo? Inverti o sinal do que está lá dentro. Então, aqui saiu duas equações. Só que de cada uma dessas equações vão sair mais duas equações. Por quê? Porque agora eu vou isolar esse módulo, né, de x menos 2. Então, como aqui está negativo, eu vou jogar para o outro lado, vai ficar positivo. Então, vai ficar módulo de x menos 2, tá? Vai ser igual a quê? Vai ser igual a 5. Aí, esse mais x menos 1 passa para o outro lado, vai ficar menos x, e esse menos 1 fica mais 1. Podia ter somado ali já, tá? E esse daqui, então, vai ter duas soluções. Então, o que está lá dentro pode ser exatamente essa expressão, ou o que está lá dentro vai ser o inverso dessa expressão. Então, vai ficar assim, ó, x menos 2 igual a menos x mais 6. Tá? E nesse caso aqui, eu jogo o x para cá, vai ficar 2x igual a... O menos 2 vem para cá, vai ficar 6 mais 2 dá 8. Nesse caso, x é igual a 4. Tá? É uma das soluções.
Tá? Então, veja, essa é a primeira. Quando isso que está lá dentro é exatamente o que está aqui. Agora, isso que está lá dentro, que é o x menos 2, tá? Então, essa aqui é a primeira e aqui é a segunda. E o x menos 2 vai ser o quê? Vai ser o negativo disso aqui. Então, vai ser o quê? Menos menos x vai ser mais x e menos 6 vai ficar menos 6 mesmo. Tá? Aí aqui eu corto o x, vai ficar menos 2 igual a menos 6, então não tem solução. Daqui não sai solução. Tá? Então, até agora, dessa equação, que se transformou em duas, eu tirei uma solução. Agora, dessa daqui. Então, vou isolar o x menos 2 aqui. Então, módulo de x menos 2 vai ser igual a quê? X, aí menos 1, esse mais 5 vem para cá, esse menos 5 vem para cá, fica mais 5 com menos 1, mais 4. Tá? Entendeu? Agora, o que está lá dentro pode ser exatamente o que está aqui. Então, ó, x menos 2 igual a x mais 4, tá? Que é a primeira, né, das equações. E nesse caso aqui, eu corto o x dos dois lados, vai ficar menos 2 igual a menos 4. Então, daqui não sai solução. E a segunda é que x menos 2 vai ser o negativo disso aqui. Então, menos x menos 4. Jogo o menos x para o lado de cá, fica mais x. Então, vai ficar 2x igual a... Então, menos 4. Esse menos 2 vem para cá, fica mais 2. Então, menos 4 mais 2, menos 2. E daqui sai que x é igual a menos 1. Tá vendo? Então, tem duas maneiras de fazer. Tá? Duas maneiras de fazer. Vou até dividir aqui para você ver que são duas. Ó. Tá? Essa daqui eu obtive 3 equações. Eu vi os sinais, analisei os sinais do que está lá dentro, de acordo com o x, e fiz uma equação para esse intervalo, uma para esse, uma para esse. Só saiu duas respostas, desse e desse. Tá? Esse daqui do meio não saiu. E outra foi o quê? Eu peguei, isolei um dos módulos e apliquei aquela questão lá, né? Qual é a questão? Aquela assim, ó, quando o módulo de uma função f de x, tá, for igual a 3, então f de x é igual a 3 ou f de x é igual a menos 3, né? Porque se f de x for menos 3, módulo de menos 3 é 3. Quando é 3, módulo de 3 é 3. Então, eu apliquei isso aqui, ó, nessa daqui. Ó. Então, f de x é x menos 1. Então, x menos 1 pode ser exatamente isso aqui, ou o x menos 1 pode ser o negativo disso aqui. Tá? Pode ser o negativo disso aqui. E o negativo está aqui, ó. Tá? O x menos 1 igual ao positivo, normal. Tá? Essa é a primeira aqui, ó. E essa aqui é a segunda. X menos 1 ser o valor negativo. Dessa daqui, agora eu isolo o módulo, o outro módulo, e obtenho mais duas equações. Só uma sai resposta. E dessa daqui, eu aplico as duas soluções, só uma também sai resposta. Tá bom? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. A coisa nem sempre é tão simples, não é só duas equações. Às vezes a gente tem que fazer um raciocínio um pouquinho maior para ver todas as possibilidades, tá bom? Se você tiver dúvida, lembra, sempre tem os comentários, coloca os comentários, coloca o momento do vídeo que você teve a dúvida, que eu respondo sem problema nenhum, terei o maior prazer. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece. Lembre-se sempre de verificar se o sininho está acionado para receber as notificações de novas postagens, tá bom? Segue a playlist aqui do Função Modular. E é isso aí, e até a próxima.